Comissões especiais para analisar as reformas trabalhista e da Previdência serão instaladas nesta quinta-feira no plenário Ulisses Guimarães. E o protesto violento de policiais contra a reforma da Previdência acaba em confusão aqui na Câmara. E esta edição destaca também. No terceiro episódio da série de reportagens sobre a reforma da Previdência, vamos mostrar o que muda na vida do contribuinte que recebe o benefício perto ou acima do teto e que representa a minoria dos aposentados. E hoje estreia um novo especial no Jornal da Câmara sobre o colapso do sistema prisional brasileiro e as alternativas para se acabar com a crise na segurança pública. Boa noite, em Brasília, 8h05. O Jornal da Câmara começa agora. No segundo dia de votações de 2017, deputados discutiram temas diversos. Foram analisados vários pedidos de urgência e um projeto que beneficia municípios, entre outras proposições. Um protesto violento por parte de policiais dentro da Câmara também repercutiu no plenário Ulisses Guimarães. Nesta quarta-feira, os deputados votaram uma série de pedidos para apressar a tramitação de propostas. Entre os projetos beneficiados com regime de urgência está o que trata de regras para a esterilização de cães e gatos. Assim como outro que deixa claro que empregados contratados para convênios públicos entre União, estados e municípios são regidos pela CLT, que é o regime de contratação da iniciativa privada. Gerou muito debate o pedido para a retirada de pauta de projeto que permite ao Brasil ceder aeronaves ao governo de Moçambique. No final, a proposta foi arquivada. As aeronaves, elas, para cumprirem a missão brasileira, nessa doação, elas são adaptadas para a retirada de qualquer estabelecimento bélico, porque o objetivo da parceria brasileira com o mundo é sempre o respeito à autodeterminação, a paz entre os povos. O Brasil tem outras aeronaves que poderiam ser doadas, como o T-25, o Chavante, o T-27 ainda tem muita vida útil no nosso país. A gente não quer um parlamento, a gente não quer um governo que fale grosso com Moçambique e que fale fino com Washington. O BNDES já emprestou muito dinheiro para Moçambique e Moçambique está em guerra interna e esses aviões podem ser usados contra a própria população. O plenário também aprovou proposta que muda o cálculo do ICMS repassado aos municípios para beneficiar aqueles que têm usina hidrelétrica no território e perderam a arrecadação. No caso do ICMS, essa proposta, ela reduz as injustiças, tornando, digamos assim, mais justa o cálculo do valor adicionado, que hoje penaliza de forma muito séria vários municípios mais pobres do país. Entre as votações, deputados trouxeram ao plenário as informações sobre uma tentativa de invasão da Câmara por policiais em manifestação iniciada na esplanada dos ministérios. Um dos motivos do protesto seria a reforma da Previdência. Segundo os deputados, o tumulto chegou até o corredor de acesso ao plenário. Essa manifestação que aconteceu lá fora é uma das dezenas e centenas que acontecerão, não só aqui, como no Brasil inteiro. E se não houver diálogo, essas manifestações não só cada vez serão maior e, o que eu temo, cada vez mais violentas. O presidente Rodrigo Maia comentou, garantindo que as manifestações não vão impedir o Legislativo de analisar a reforma da Previdência, entre outras pautas. O debate será feito, a sociedade será convidada a participar desse debate nas duas comissões. Os prazos constitucionais, legais e regimentais serão garantidos, mas não à base da violência, não à base de uma arma afrontando a segurança da Câmara de Deputados. E vamos falar ao vivo com a repórter Dini Moraes, que acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães e tem outras informações. Dini, além dessas propostas que a gente viu aí na reportagem, o que mais foi votado hoje, hein? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Na última votação da noite, os deputados aprovaram a proibição de extermínio de cães e gatos em canis públicos ou órgãos de controle de zoonoses. A ideia é evitar a eliminação de animais saudáveis. A proposta diz que a eutanásia só deve acontecer quando os cachorros e gatos tiverem doenças graves ou contagiosas que coloquem em risco a saúde humana. Os animais saudáveis devem ser encaminhados para órgãos de entidades, entidades de proteções animais. Bom, quem não cumprir as regras vai ficar sujeito às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais. Vale destacar, Jaciene, que a proposta ainda vai ser analisada pelo Senado. É com você.
Certo, Dini, muito obrigada pelas informações. Na série especial sobre a reforma da Previdência, nós já mostramos como a proposta afeta a grande maioria dos contribuintes, ou seja, aqueles que recebem até 2 salários mínimos. Hoje vamos falar sobre o outro grupo, a minoria dos que recebem perto ou acima do teto. Os dados ajudam a entender como a Previdência gasta seus recursos. São mais de 26 milhões de aposentados. Para facilitar a comparação, imagine dividir esse conjunto em 10. Nessa conta, 8 aposentados recebem até 2 salários mínimos. Só 2 recebem mais do que isso. Mas na hora de dividir os recursos, isso muda. Os 8 dividem 58,1% do bolo. O restante, quase metade disso, fica com esses 2 indivíduos. Vamos falar sobre essa minoria que custa mais? Esse grupo tem relação direta com um tipo bem específico de aposentadoria, a por tempo de contribuição. Depois de 30, 35 anos no sistema, você pode parar de trabalhar, mas ficar lá pagando todos os meses é muito mais fácil para quem tem uma boa formação, um bom salário e um emprego relativamente estável. Ou seja, justamente esse grupo mais abastado pode se aposentar antes e ainda por cima com benefícios maiores. A reforma acaba com esse tipo de aposentadoria. Além de contribuir por um tempo mínimo, agora todo mundo também vai ter que obedecer uma idade mínima. Pela proposta, o brasileiro só poderá se aposentar aos 65 anos de idade, o que colocaria o país entre os primeiros no ranking feito pelo IPEA, perdendo apenas para a Itália, que exige 66 anos. Junto com o Brasil, estariam a Argentina, México e Chile, que já estabelecem 65 anos de idade como pré-requisito para a aposentadoria. Na Alemanha, a idade mínima é de 63 anos. Nos Estados Unidos, 62. Na África do Sul, 60. Abaixo dessa linha estão Portugal e Índia. Na Inglaterra, uma regra de transição já em vigor prevê mudanças até 2028, elevando a idade mínima para 66 anos. Mas o governo estuda elevar ainda mais esse número, podendo chegar aos 70 anos, ou até mesmo passar dos 75. No Brasil, a proposta de reforma já prevê um gatilho. À medida que a expectativa de vida subir, a idade mínima vai subir também. Só que o autor do estudo alerta. 65 anos num país tão heterogêneo quanto é o Brasil é uma questão que precisava ser estudada com um pouco mais de calma. Aparentemente, trabalhadores rurais não têm a mesma situação. Já foi de 65 anos nos anos 70 e muito pouca gente se aposentava. Então diz, a situação brasileira melhorou muito, mas quando você olha certos dados da Previdência, os dados do tempo de cessação do benefício, ou seja, quando a pessoa morre, tá? A diferença de 1990 para cá não é tão grande assim. Já o governo defende a necessidade dessa idade mínima para sustentar o sistema. Ou nós fazemos uma reforma que permita que, no futuro, os segurados da Previdência possam ter condições de receber as suas aposentadorias e pensões, ou não. E aí, uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos. Vamos iniciar uma grande campanha em todo o país para que essa reforma seja derrotada e não imponha tanto sacrifício ao povo brasileiro. Atenção, hein? Essa regra só vale para homens com menos de 50 anos e para mulheres com menos de 45. Para quem tem mais que essas idades, vale uma regra de transição, que é uma espécie de pedágio de 50% daquilo que ainda falta contribuir. Agora, repare, isso cria um único divisor. A dúvida aí é se essa mudança não devia ser mais gradual. Precisa-se criar uma escadinha na transição. Talvez precise criar, porque quando você cria uma barreira de abaixo de 50, acima de 50, você está fazendo muitas vezes alguma injustiça por um mês, por 2 meses, por um ano. Então talvez uma escada possa ser debatida com o governo e com a comissão. A reforma tem ainda outra mudança para o grupo que recebe mais: o modo de calcular a aposentadoria. Hoje funciona assim: supondo que esses sejam os valores dos seus salários ao longo de sua vida, você poderia esquecer os 20% mais baixos e fazer a média do resto. Essa média seria a referência da sua aposentadoria. A base de cálculo vai mudar com as novas regras. A ideia é incluir o valor de todos os salários, inclusive os mais baixos. Com isso, a tendência é que a média caia, ou seja, o valor final da aposentadoria ficaria menor.
A proposta ainda não foi votada e poderá ter o texto alterado pelos deputados. Fale com seu deputado, entre no site da Câmara e participe. Esse é o seu futuro em discussão. A comissão especial que vai discutir a reforma da Previdência deve ser instalada nesta quinta-feira. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois de uma reunião com os líderes dos partidos. Hoje à tarde, policiais civis e federais de vários estados fizeram um protesto em frente ao Congresso Nacional contra a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo. No gramado, em frente ao Congresso Nacional, lápides, cruzes e caixões. De acordo com os manifestantes, simbolizavam a aposentadoria dos policiais daqui a alguns anos. Um protesto contra a reforma da Previdência enviada pelo governo, que aumenta a idade e o tempo de contribuição para se aposentar. Na prática, para o policial, elimina o direito à aposentadoria. Nós não teremos policiais aposentados, porque a expectativa de vida é menor do que a idade mínima proposta pelo governo. Ou seja, nós temos certeza que o Congresso vai mudar essa proposta e adequá-la à realidade. O protesto ganhou o apoio de alguns deputados que são a favor de mudanças no regime de previdência brasileiro, mas defendem um regime especial para os policiais. Não pode admitir um policial com 65 anos de idade na rua trabalhando, né? É quase que inviável. É colocar em risco não só o policial, como a própria população. Nós precisamos sim de uma reforma da Previdência? Precisamos, mas precisamos ouvir todos os segmentos brasileiros para que ela possa ser aprovada dignamente, não da maneira que está, tirando a dignidade dos policiais. E outra comissão especial que também será instalada nesta quinta-feira, segundo o presidente da Câmara, é a da reforma trabalhista. E é sobre ela que a gente fala agora. A reforma trabalhista proposta pelo governo divide opiniões entre os parlamentares e até mesmo entre sindicalistas. A consolidação das leis do trabalho, ou CLT, que regulamenta as relações de trabalho no Brasil, foi sancionada no dia 1º de maio de 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. De lá para cá, já foram feitas algumas mudanças nos direitos e deveres dos trabalhadores, mas para alguns setores do governo e da área empresarial, a legislação, que tem mais de 70 anos, está atrasada e desatualizada. Por isso, a reforma trabalhista é uma das prioridades anunciadas pelo governo na mensagem presidencial lida durante a abertura do ano legislativo. Precisamos de regras mais ajustadas à economia contemporânea. Não se trata, em absoluto, de suprimir direitos que são sagrados. Trata-se de modernizar as normas que regem as relações de trabalho e liberar o potencial produtivo do país. A proposta, anunciada pelo governo já no final do ano passado, prevê mudanças como jornada de trabalho, que poderá chegar a 12 horas por dia, e o aumento do prazo de contratação do trabalho temporário. Passará de 3 para 4 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Mas o ponto mais polêmico é o que prevê que acordos entre patrões e empregados, em casos como parcelamento de férias, banco de horas e plano de cargos e salários, prevaleçam sobre o que prevê hoje a CLT. Mesmo antes de começar a tramitação da reforma trabalhista, o debate já divide os deputados. Nós estamos voltando às senzalas. Você prorrogar o contrato temporário e flexibilizando os direitos, você impedir que as negociações tenham um patamar, que é o patamar da própria legislação, possibilitando que tudo possa ser negociado, ou seja, que você possa rasgar os direitos, nem a ditadura militar ousou tanto. O que vai ser mexido é aquilo que puder ser acordado entre o trabalhador e o empregador, de forma a beneficiar o emprego e a continuidade dele. O que a gente precisa fazer é acreditar na maturidade e na capacidade do trabalhador. Temos o hábito de considerar o trabalhador hipossuficiente e temos que lembrar que um trabalhador no Brasil já foi presidente da República por 8 anos e elegeu a sua sucessão. E assim, esse trabalhador já não é mais hipossuficiente. Ele tem capacidade, sim, de negociar com seu empregador e estabelecer as melhores condições de seu trabalho. Para o PSD, a reforma trabalhista vai representar modernização, aperfeiçoamento
aperfeiçoamento e adaptação da legislação à realidade atual, que é bem diferente do que existia na década de 40 do século passado, quando a CLT foi criada. Eu tenho absoluta convicção que os trabalhadores estão esperando por isso, né? Condições modernas e alternativas para poderem se ingressar no mercado de trabalho. Então eu diria que no primeiro semestre é um prazo bem razoável para que a gente possa aprovar essa reforma. Todas as legislações elas podem ser aperfeiçoadas. Agora, não podemos utilizar a palavra aperfeiçoamento para atropelamentos. E assuntos como esse, que envolvem toda a sociedade, é preciso você discutir profundamente e ter legitimidade para tocar para frente. Eu entendo que esse governo que está aí não tem legitimidade popular para discutir em nome dele. Então é preciso a gente deixar pronto o debate e esperar o ano que vem para uma nova eleição você ter um presidente legítimo, eleito pelo povo, para que ele possa continuar a tocar os debates e todo o legado que esse debate vai deixar discutindo a partir de agora. Entre as centrais que reúnem sindicatos de várias categorias profissionais em todo o país, também há divergências sobre a reforma trabalhista. O maior problema dessa reforma é porque é uma reforma que vem apontar para que o acordado supere o legislado. E o que o trabalhador brasileiro hoje tem somente leis. As leis que garantem direitos básicos de férias, garantia de pagamento, de salários, são as leis. Com essa possibilidade que querem, vai abrir para que o patrão pressione o trabalhador para que ele abra mão dos seus direitos básicos. E isso é inaceitável. Aquilo que vai ser negociado com a empresa não são direitos sociais, e sim como gozar esses direitos sociais a pedido dos trabalhadores. Mas e o que diz o principal por essa reforma? O trabalhador. Eu gasto 3 horas para chegar no meu trabalho, ainda trabalhar 12 horas é muito puxado. Parcelar as férias, você fala dividido? Para você tirar tantas vezes ao ano, mas aí vai ficar os 30 dias ainda de férias. É legal, porque daí tem como você pegar e programar uma viagem assim, de urgência, né? Tem vezes que as crianças da gente tiram férias no meio do ano, a gente não pode viajar junto com eles. Seria legal. Se ela vier para ajudar a gente, né? Vier para melhorar um pouco a situação dos trabalhadores, sim, que seja mudado, né? Mas se for para prejudicar, aí realmente não dá. A comissão especial que analisa a unificação das polícias civis e militares fez hoje reunião ordinária para debater o assunto. O objetivo da comissão é propor um projeto de emenda à Constituição para garantir que as polícias militares e civis trabalhem em conjunto. No Brasil, a polícia responsável pelo patrulhamento ostensivo é a Polícia Militar dos Estados. Já a investigação fica majoritariamente sob a responsabilidade das polícias civis. O deputado delegado Edson Moreira, que é o presidente da comissão especial, entende que falta entrosamento no trabalho das duas forças policiais. Para ele, existe dentro das corporações setores que têm rixas históricas, impedindo o trabalho em equipe, o que dificulta a unificação das duas forças policiais. Uma única força, com um investimento maior na área de inteligência, na área de formação e com a troca de informações entre todos os órgãos, todos os seus integrantes, cresceria muito e ajudaria muito o combate ao crime. O relator da comissão é o deputado Vinícius Carvalho. Ele quer realizar seminários em vários estados e conhecer as experiências de unificação que foram feitas em outros países para entregar um relatório final no primeiro semestre do ano que vem. Durante a reunião, o relator disse que a comissão deverá fazer uma visita ao Espírito Santo para tentar ajudar na solução da crise que o estado enfrenta. Temos que atacar no causador do problema. Onde ele começou? Temos que atacar onde começou. Esse atacar é conhecer e nós trabalharmos para modificar a forma que tem sido construída essa situação que nós temos vivenciado no Espírito Santo. No final da tarde, um grupo de manifestantes que estava no gramado em frente ao Congresso entrou na Câmara e foi ao corredor das comissões para conversar com deputados. Lá houve confusão com policiais legislativos. Depois de entrarem no Congresso Nacional, os manifestantes tentaram acesso ao Salão Verde e foram impedidos pela Polícia Legislativa. Houve bate-boca e empurra-empurra.
Para dispersar os manifestantes, a Polícia Legislativa usou gás de pimenta. O gás se espalhou pelo corredor que dá acesso ao plenário e às comissões. Deputados e funcionários da Câmara tiveram dificuldade de transitar pelo local, que foi temporariamente interditado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rebateu hoje críticas de que um projeto de lei pretende reduzir poderes de fiscalização da Justiça Eleitoral. Segundo Maia, a urgência do projeto de lei 4424 de 2016 foi aprovada ontem, tem o objetivo de votar apenas a permissão para criar ou não diretórios partidários provisórios nos estados e nos municípios por tempo indeterminado. O relatório será construído em conjunto entre os líderes e o presidente do TSE. Então, não há nenhuma expectativa, nenhuma intenção, nenhuma vontade de aprovar algo na matéria que te suprima nenhum poder de fiscalização, nenhum poder do Tribunal Superior Eleitoral. Nós queremos apenas tratar de um tema que a Câmara entende, que os partidos entendem mais que a Câmara, que é uma prerrogativa exclusiva do Legislativo, que é a questão da proibição ou não de diretórios provisórios pelos partidos em municípios pelo Brasil. Apenas isso é a única matéria que será votada quando essa matéria for pautada no plenário, no dia que o texto estiver pronto. O DEM escolheu o deputado Efraim Filho para liderar a bancada neste ano. O PCdoB, por sua vez, elegeu a deputada Alice Portugal. Saiba agora quais são as prioridades das duas bancadas. Os democratas, eles têm uma interlocução próxima com o presidente da casa, deputado Rodrigo Maia. Então estaremos alinhados na pauta das reformas e da agenda que o Brasil precisa para sair da crise. Uma agenda prioritariamente econômica, que faça o Brasil voltar a crescer, que reencontre o rumo do desenvolvimento e que resgate os empregos perdidos. Eu acredito que essa é a pauta que é prioridade para o Brasil e será também a pauta que é prioritária para o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e para a liderança do Democratas. Uma agenda de reformas, e 2017 é um ano ideal para que elas possam existir, é um ano que não tem eleições, nem municipais, nem nacionais, então é hora de se aprofundar em temas como esse. Estaremos preparados para fazer com que isso possa avançar, que o Brasil possa realmente reformar as suas relações, as suas instituições, que seja um país livre de amarras e que gere renda, que gere emprego, que gere oportunidade ao nosso povo. Para isso, a reforma previdenciária, trabalhista, a reforma do ensino médio, a reforma tributária, a reforma política são temas de primeira grandeza, principalmente no início dos trabalhos. O desafio é enfrentar os efeitos de um golpe parlamentar, um golpe urdido pelas grandes corporações e que levou à queda de um governo eleito. Estamos hoje sob a égide de um governo sem legitimidade. E nessa circunstância enfrentaremos reformas que convergem para os interesses neoliberais. Veja que a última licitação para a exploração de campos do pré-sal, nenhuma empresa brasileira participou. Agora a reforma da Previdência, na verdade, é um convite à não aposentadoria, porque exigindo-se a idade de 65 anos e homens e mulheres com a mesma idade e, ao mesmo tempo, 25 anos de contribuição, quando sabemos que quase 50% dos trabalhadores, em média, contribuem apenas com a Previdência 4 a 5 meses por ano, significa que esses trabalhadores jamais se aposentarão. É, portanto, uma reforma que não tem conserto. É uma reforma que não pode ser aprovada aqui na Câmara dos Deputados. 2017 começou com rebelião e massacre dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim, no Amazonas. Dias depois, o roteiro se repetiu nos estados de Roraima e do Rio Grande do Norte. Conflitos e tragédias que revelaram o colapso de um sistema prisional que prende muito, prende mal e pouco recupera quem está lá dentro. Veja na primeira reportagem sobre o sistema carcerário brasileiro os problemas e possíveis caminhos para tentar resolver cada um deles. Os brasileiros ainda comemoravam a chegada de 2017 no primeiro dia do ano, quando vieram as notícias de rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, capital do Amazonas. Uma disputa de poder entre duas facções criminosas terminou com o massacre de 64 presos. As investigações revelaram que a ordem para a rebelião
partiu do líder de uma das facções, preso a 2.000 quilômetros de distância, no Mato Grosso do Sul. Manaus ainda nem tinha concluído a identificação dos corpos dos presos quando uma nova briga entre facções estourou. Desta vez, em Roraima, na penitenciária agrícola de Monte Cristo. 31 mortos. Dia 14 de janeiro, começa o terceiro conflito entre facções dentro de presídio, agora em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. A barbárie se repetiu e pelo menos 26 presos foram mortos. A marca desses 3 conflitos foi a disputa explícita por poder e espaço entre facções criminosas. Algo que surpreendeu muitos brasileiros, mas não quem conhece essa realidade de perto. O deputado Alberto Fraga participou da última CPI do sistema carcerário. Ele lembra que em apenas 10 anos foram 2 dessas comissões investigando e diagnosticando problemas. Nós fomos nos locais, avisamos que isso iria acontecer e nada foi feito. Quando nós fizemos várias visitas, eles diziam, olha, você só pode chegar até aqui, que daqui para frente quem manda são os presos. Pelo tratamento que é dado ao sistema penitenciário, não poderia deixar de acontecer isso. Talvez até tenha demorado. E não é só isso, não. Em plena crise no presídio de Alcaçuz, o governador do Rio Grande do Norte admitiu. Eles enviam essas ameaças através de seus líderes, através das agências penitenciárias, enviam as ameaças para chegar no governador, chegar no secretário de segurança. Essas ameaças é uma prática que eles sempre fazem, né, para intimidar, para o Estado recuar. O sistema carcerário brasileiro é um gigante cheio de problemas. Os dados do Ministério da Justiça mostram que o Brasil é o 4º país do mundo em quantidade absoluta de presos, atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. Aqui existem mais de 300 presos para cada 100 mil habitantes, bem acima da média mundial, que é de 144 para cada 100 mil habitantes. Existem no país mais de 600 mil pessoas presas, mas as vagas disponíveis não chegam a 380 mil. Nós ainda estamos tratando de efeitos. Nós não atacamos a causa principal dessa guerra entre as facções. Nós precisamos mudar esse cenário, começar a atacar as causas verdadeiras de tudo isso que vem acontecendo. O tráfico de drogas, o tráfico de armas, nós temos que desestabilizar as facções, retirando os recursos financeiros. O ativo criminal que mais impacta no Estado brasileiro são armas e munições circulando de maneira livre. Elas recebem drogas, distribuem pelo país e esse é o ganho delas, é o grande ganho que a facção tem. E com base no recurso que ela obtém com drogas, na venda de drogas, ela passa a aparelhar seus exércitos particulares, com armas armas potentes, armas que a própria polícia não as detém. O ministro da Justiça identifica ainda um outro problema, mais estrutural. O Brasil prende muito, mas prende mal. Ou seja, o Brasil prende quantitativamente e não qualitativamente. Enquanto nós temos 42% de presos provisórios e muitos desses, obviamente, vários devem continuar presos, mas muitos desses estão presos provisoriamente por crime sem violência ou grave ameaça. Quem trabalha em contato direto com os presos também enfrenta muitas dificuldades. Em todo o país, são 60 mil agentes penitenciários. Para a federação que representa a categoria, o número ideal deveria ser 4 vezes maior, 240 mil. No auge da crise, com rebeliões em vários estados, um grupo desses profissionais veio a Brasília. Eles querem ser ouvidos pelas autoridades e têm muito a dizer. Em audiência pública aqui em 2015, eu denunciei e falei se os estados, se o governo federal não tomasse medida efetiva para estancar o que estava acontecendo no sistema penitenciário, ia começar a virar o sistema penitenciário brasileiro. E é o que está acontecendo hoje. É uma população jovem. São meninos de 18, 19, 23 anos, a maioria. Eles têm uma ligação direta com o mundo aqui fora e são essas facções que dão proteção para eles lá dentro e que dão proteção também para suas famílias aqui fora. E eles saem de lá com uma tarefa para cumprir aqui fora.
Mas qual a solução para tantas dificuldades? É o que nós vamos conhecer na reportagem de amanhã. E foi instalada nesta quarta-feira a Comissão Especial sobre o Regime Penitenciário de Segurança Máxima. No colegiado, os deputados pretendem discutir a segurança pública no país e propor alternativas de combate ao crime organizado. A comissão vai analisar um projeto de lei que cria o regime de segurança máxima nos presídios brasileiros e inclui medidas mais rígidas para presos envolvidos com organizações criminosas, como celas individuais, proibição de comunicação com outros presos e agentes penitenciários e contato com advogado restrito a apenas uma vez por mês. O deputado subtenente Gonzaga será o relator da comissão. Para ele, outras questões relacionadas à segurança pública também serão discutidas. A previsão é de que o relatório seja apresentado em até 3 meses. Para que nós possamos ter um sistema prisional que, de fato, cumpra o papel real dele, que é de cumprir a pena, num sistema humanizado, mas que não seja uma escola de crimes e que não alimente essa estruturação do crime organizado, as facções, como é o que nós estamos vendo nos últimos dias, infelizmente, Manaus e Rio Grande do Norte sendo o exemplo pior desse processo. Discutir execução penal nos impõe discutir com várias outras políticas. É uma política transversal e nós precisamos dialogar. Portanto, eu não tenho a pressa de fazer para apresentar um resultado amanhã. Mas também nós não podemos protelar muito porque nós estamos pegando um projeto de 2006. Então nós temos que dar uma resposta. Eu espero que nos próximos 60 dias a gente consiga consolidar um bom relatório. Quem vai comandar os trabalhos na comissão é o deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás. Ele foi eleito presidente da comissão. Os impactos que a proposta da reforma da Previdência terá sobre as mulheres foram debatidos em seminário promovido hoje por órgãos da Câmara e do Senado voltados à defesa dos direitos femininos. Participaram representantes de entidades e movimentos da sociedade civil. E deputadas, senadoras e integrantes de movimentos que fazem oposição a praticamente todos os pontos da reforma da Previdência que o governo enviou ao Congresso. Mas as participantes enfatizaram as mudanças que a proposta de emenda à Constituição traz no caso específico das mulheres. São muitos retrocessos, né? A idade mínima de 65 anos para todos, a igualdade entre homens e mulheres com idade mínima para aposentadoria, a questão da recepção conjunta de pensões e aposentadorias, quer dizer, ambos tendo contribuições distintas. A percepção de que o governo tem maioria no Congresso para aprovar os pontos principais da reforma levou a várias posições entre as debatedoras. É um tema muito sensível que envolve a vida de todas as pessoas. E o governo tem tido uma pressa muito grande num tema que é muito delicado. Então, a OAB, inclusive, solicitou que houvesse a suspensão para que houvesse essa discussão melhor entre a sociedade. A gente não reconhece legitimidade nessa proposta, por isso a gente disse não e a gente não quer negociar pontos, a gente quer que ela não seja aprovada. Nós vamos fazer uma denúncia formal à ONU, porque o Brasil é signatário de uma série de convenções e de acordos onde se asseguram os mecanismos para se conquistar a equidade de gênero. A equidade de gênero significa reconhecer que condições desiguais têm que ter tratamentos desiguais. A luta parlamentar, no entanto, é vista como forma de amenizar as mudanças consideradas mais prejudiciais. Vamos entrar com emendas, né, com destaques, e vamos usar todas as prerrogativas que o mandato possibilita para evitar os danos, evitar perdas maiores. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.